Olá, boa tarde para você que nos acompanha nas redes sociais do Diário do Alto Vale. Damos início agora à continuidade das sabatinas com candidatos a prefeito aqui de Rio do Sul. Conversaremos a partir de agora com o candidato Jean de Lis. Ele que tem 41 anos, é empresário e filiado ao PDT. Ele faz parte da coligação A Rio do Sul que você quer, composta por PDT e também pelo PL. E tem como vice o Jefferson Vieira. Jean, muito obrigada pela presença aqui nos nossos estúdios. Vamos explicar que a dinâmica é a mesma para todos os candidatos, são 30 minutos de entrevista, né? A mesma dinâmica. E eu começo dando a você de 1 a 2 minutos para que você faça a sua apresentação. Obrigado a vocês, aqueles que estão nos acompanhando, pela oportunidade de dialogar com a comunidade, nos apresentar as nossas ideias, num bom debate de ideias, propositivo, para apresentar então as soluções. Eu sou microempresário, sou professor, sou formado em educação física, mas estou na minha 12ª pós-graduação, dentre elas gestão pública, que é uma área que nós nos interessamos a estudar também. Eu sou pai da Sofia, casado com a France, filho do seu Neno, seu falecido seu Neno, Dona Emília. Tenho um irmão Tati, o professor Tati, com cunhadas e cunhados maravilhosos, afilhados. Eu fui vencedor do TOIP, Prêmio Mundial em 2016, destacou os 10 jovens mais destacados do mundo na área de atuação. Dentre eles, quero aqui destacar que o John Kennedy, ex-presidente dos Estados Unidos, foi um dessas categorias no passado vencedor. Eu falo isso com muito orgulho porque as pessoas querem saber o que nós fizemos na época de vice-prefeito, além da captação de recursos com o escritório de projetos. Foi uma ação que nós realizamos. Sou voluntário desde os 12 anos de idade. Dentre as ações que participei, conselhos, fundações, diretoria, presidente de associações, eu destaco a JCI, foi lá que nós fomos presidente nacional, ganhamos 100% de êxito de gestão na Bélgica, pelo nosso trabalho voluntário, pelos resultados que nós apresentamos, fomos vice-prefeito, candidatos em algumas oportunidades, e destaco aqui, talvez não tenho ganho na maioria das minhas disputas, também porque não quis fazer parte e sucumbir a algumas práticas que sempre condenei na política, mas revigorei, no ano passado que tinha saído da política, a possibilidade de hoje colocar o nosso nome à disposição para ser parte da solução e não parte do problema, porque nosso cidadão já tem bastante problemas para serem desatados e eu quero ser parceiro nesses nós a serem desatados na nossa comunidade. E Jean, caso você e Jefferson sejam eleitos, quais seriam as 4 principais ações de governo aí para o seu mandato? Primeiro, gestão, administração pública, transparente, cada centavo ser controlado, as pessoas precisam saber que o retorno do seu imposto está sendo aplicado e bem aplicado, sabendo onde é que são as prioridades, sem promessas vazias, que o cidadão já está cansado e eu quero trazer essa possibilidade dele voltar a acreditar no político, no candidato. Eu quero devolver essa esperança através das minhas atitudes. Então, a forma que nós vamos governar é próximo, é participativo, é ouvindo o cidadão, porque ele que sabe onde que dói o calo, não é decidindo numa sala o que é melhor para o cidadão. Então, com as entidades, com os conselhos municipais que já têm planos, o plano da educação de Rio do Sul é maravilhoso, construído há vários anos por várias mãos. Nós damos vazão a essa ação. A segunda é a educação que sofreu na pandemia e nós precisamos compensar, além da valorização dos servidores, a valorização desses profissionais que merecem eles que entregam o serviço. Eu quero cobrar uma educação referente no Brasil, e aí eu quero dar um destaque, os países e cidades desenvolvidas no mundo, elas foram reconhecidas porque investiram bem na educação, a começar pela educação infantil. Mas eu quero entregar a educação se eu estiver dando condições para o servidor público de estrutura, de biblioteca, de laboratório, de valorização e não retrocesso para essa classe, também aos monitores, que é um parceiro nesse trabalho. A terceira seria saúde, e não nessa ordem, porque eu diria que a saúde viria em primeiro lugar, principalmente pós-pandemia. Nós temos cirurgias eletivas acumuladas deste ano que vão para o ano que vem. Eu sou usuário do SUS, eu estou utilizando a policlínica, então a policlínica precisa de um novo espaço, aquele espaço não é nem bom para quem trabalha lá, nem para quem utiliza aquele espaço, ele já deu o seu serviço, já prestou, nós precisamos de um novo espaço, porém não só prédio, não só estrutura, melhorar procedimento.
Então, cuidar de quem cuida, dos profissionais de saúde, mas melhorar procedimentos, seja no marcação de consulta, seja ser mais resolutivos nos postos de saúde com a proposta de acesso avançado. Então, ao invés dele ser encaminhado para um clínico geral para um especialista que levou 8 meses, vai pedir exames que vai levar mais X meses. Quando voltar, esse exame às vezes está vencido ou não vai demorar tanto tempo a chegar no seu especialista que o teu problema que era pequeno já é maior, que é o meu caso. E de tantos outros rio-sulenses que ficaram jogando para um lado para o outro um problema e não apresentou uma solução, e os problemas inclusive de qualidade de vida, mas também público, que aquilo que poderia ser resolvido de maneira mais rápida, mais barata, mais eficaz, se tornou um grande problema. Então, acesso avançado é uma proposta que apresentamos ouvindo médicos, enfermeiros, para resolver uma boa parte dos problemas lá no posto de saúde, e o uso da tecnologia como parceiro, a Sociedade 5.0, que é um debate que é muito interessante, para usar ela a favor na enchente, na saúde, na educação, a educação de maneira híbrida, que é uma proposta que tem sido trazida como uma solução. E o quarto, eu colocaria o desenvolvimento econômico, mas muito casado com a questão da competitividade do município por conta também da enchente. Nós temos que debater enchente não somente quando ela acontece, porque um investidor que quer vir para Rio do Sul já tem um problema de logística da nossa BR. E aí ele fica inseguro sabendo o que está sendo preparado, como a cidade está sendo planejada para ser resiliente, para mitigar todos os problemas relacionados à enchente, para eu colocar 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões em Rio do Sul, gerando emprego, gerando renda. Então, o desenvolvimento econômico, nós temos visitado várias empresas que têm trazido, sim, que querem mão de obra qualificada, a poder público pode ser parceiro. Nós queremos fazer o trabalho de captação de recursos com o escritório de projetos que nós já coordenamos no passado e que deu bons resultados, para coordenar também a execução das obras, austeridade no recurso público e melhorando a arrecadação sem atribuir ou onerar o contribuinte, e por fim a gente ter uma ideia de estímulos ao empreendedorismo para que a gente não seja não atrapalhe, ele já tem bastante desafios, que a gente possa ter uma flexibilização, uma desburocratização sem burlar a lei, mantendo o foco, sabendo o que fazer, mas eu tenho que ser parceiro. Ele vai gerar emprego, vai gerar renda, vai gerar impostos, o município vai ganhar com isso. Então, vamos dar um prazo maior para ele se adequar àquilo. Ele quer cumprir a lei, mas ele quer que seja parceiro. Então, eu diria que esses 4 eixos seriam fundamentais, né, que aqui falam de obras, mas que também falam de valorização daqueles que entregam o serviço público, que é o servidor público, e muitas vezes é desvalorizado, às vezes entra nas pechas preconceituosas, às vezes que o servidor é isso, aquilo, e não é. Nós tivemos reuniões com profissionais da obras, por exemplo, que estão indignados que tem maquinário que está parado, eles querem trabalhar, eles querem ir para a estrada resolver o buraco, eles querem... Então o servidor está comprometido, nós precisamos dar condições para ele entregar o melhor serviço para a comunidade. Você, nessa sua resposta, inclusive, já abordou um pouquinho de um tema que seria aí assunto de uma próxima pergunta, né? Que é o diálogo com a comunidade. Você se coloca como um dos candidatos que teria esse diálogo aberto com a comunidade, queria ouvir a população. Essa também é uma fala de muitos candidatos, então eu lhe pergunto de que forma isso ocorreria na prática? Que bom. De duas formas. Uma eu já provei, né? Nós criamos o programa Meu Bairro, Meu Lar. O TOIP, o prêmio que nós ganhamos em nível mundial, foi reconhecimento por esse trabalho. No primeiro ano de governo de vice-prefeito com o Gariba, nós fomos em todas as comunidades de Rio do Sul, todas. Lá nós ouvimos a comunidade e ela estabeleceu 3 prioridades de investimentos naquele bairro e as ações do cotidiano, do buraco, da placa, do mato, da pintura do meio-fio, da organização do trânsito, do atendimento no posto de saúde, da falta de creche. Lá nós então elencamos as prioridades de cada bairro, foram 3, criamos um mapa, então nós queríamos lá resolvendo um item, resolvendo outro item. O orçamento foi baseado em ouvir o cidadão, baseado nas demandas do cidadão, nós não inventamos, nós canalizamos os esforços e os recursos para resolver. E o segundo, que foi tentado implantar em outra oportunidade que nós vamos resgatar, tem uma proposta que se chamava Colab. Colab, a gente quer trazer isso, quem sabe criar o nosso próprio aplicativo para o cidadão ter no smartphone, na palma da mão, as demandas do município. Então ele pode tirar uma foto de um buraco, tirar uma foto de algum problema, registrar uma solicitação, ou ela é canalizada para a ouvidoria que nós vamos criar, ou ela é canalizada direta para a prefeitura ou para a Secretaria de Obras, que vai entrar no cronograma e as pessoas vão poder acompanhar. A minha demanda já chegou na fila lá, e vai resolvendo esse problema. Por isso, nessa tocada, para que dê vazão
as demandas do município, nós vamos criar uma estrutura sem onerar, não é mais gastos, é usar o servidor que já tem com a equipe de resposta rápida. Então, ela vai ter essas demandas respondidas. Para você ter uma ideia, quando eu era vice-prefeito, eu carregava no carro um saco de piche, que era um piche rápido, e eu jogava quando eu via um buraco numa grande via, que ia demorar meses ou um mês para ser resolvido por causa do asfalto quente, por exemplo, eu jogava ali, o carro que assentava, paliativamente resolvia até que se resolvesse por completo aquele problema. Mas eu estava preocupado. Eu tinha um gravador no meu carro e eu ficava, na rua tal, um problema tal, encaminha, porque esse era o meu comprometimento com o cidadão que já reclamava por meses daquele buraco que gerou acidente, transtorno no trânsito, os riscos inerentes àquela atividade. Então, eu terei como marca a participação, a forma de ouvir, de tecnologia, de ir a um encontro cidadão, que eu tenho ouvindo isso muito nas comunidades, que tu não volte aqui, Jean, só para pedir voto. E eu me comprometi já, dizendo para eles, vocês me verão aqui nessa comunidade novamente para ouvir de vocês as principais demandas. O orçamento do ano que vem já está atrelado no PPA dos 4 anos. Então nós precisamos ir logo nas comunidades para colocar no próximo PPA dos plano plurianual dos 4 anos e fazer ajustes na lei de diretrizes para que faça algum ajuste para canalizar naquilo que é prioridade. A saúde vai ser prioridade, a educação será prioridade. Não estou dizendo que as outras áreas não terão. Vou dar 2 exemplos. Cultura e esporte ajudam a educação. Cultura e esporte ajudam a saúde. Né? Cada dinheiro investido em cultura e esporte são 3, 4 na proporção reais economizados na saúde. Não é porque a criança não está ociosa, está fazendo atividade física. A criança está fazendo uma aula de dança, de teatro, não está ociosa. E a gente sabe que cultura é terapia, o esporte ajuda também no desenvolvimento daquela criança. Então, os benefícios são maravilhosos. A gente vai fazer uma ação intersetorial. Então, cada um canalizando nos esforços nas suas áreas para conseguir melhores resultados com o orçamento que nós estaremos apresentando. Candidato, um dos principais questionamentos da sua candidatura é que o senhor foi filiado e militante do PT por muitos anos, participando inclusive de alguns movimentos em favor do ex-presidente Lula. O que o senhor tem a dizer para as pessoas que questionam esse posicionamento que o senhor teve aí durante tantos anos? Primeiro, eu sempre tive participando de um partido que me identifiquei com o projeto Sociedade, né? Um projeto também de participação, um projeto que busca a igualdade de oportunidades, busca a justiça social. Eu não sou a favor de corrupção, não sou a favor de impunidade. Quem me conhece, eu já estou na minha 6ª eleição, nunca tive nenhum problema com a justiça, nem como candidato e nem quando eu estive no poder. E vou continuar dessa maneira. Combati um bom combate dentro do meu ex-partido, inclusive, né, daquilo que eu não concordava, eu me posicionava. Sou a favor de que todos tenham o direito da ampla defesa, então qualquer pessoa que cometeu uma possível irregularidade, que ela seja justamente avaliada e julgada. Se ela errou, assim como colocado como a possibilidade de erro do ex-presidente, que ele pague. Assim como eu quero que o Tomé pague pelos seus crimes que estão imputados e estão sob investigação, assim como eu quero que o Milton Obos, também com vários crimes que estão sendo avaliados, que seja justo. Se eles não tiverem nenhum problema, sejam absolvidos e seguem o caminho. Se eles tiverem problemas, eles que paguem. Então, as pessoas usaram, eu vou dizer até com má fé e digo com uma certa tristeza, e o ano passado, como eu me desfilei do PT, eu saí pensando, puxa, mas eu queria ter podido dar mais para a sociedade. O sentimento de omissão não combina comigo, com indiferença, por isso que acabei revigorando a possibilidade de estar hoje aqui. Então, o debate eu quero tornar ele menos ideológico, partido A, partido B, e sim apresentar soluções para a cidade. Quais são as soluções? Eu vou cobrar do atual presidente da República, é claro que eu vou. Se ele trouxer recursos e ajudar Rio do Sul, eu vou ser o primeiro a divulgar. Agora, se ele não trouxer, eu também vou ser o primeiro a divulgar, assim como o governador do estado, assim como os deputados da região, né, que trouxerem recursos. Eu não vou olhar para partido de maneira alguma. Eu trouxe 300 mil reais para a saúde no ano passado, para Rio do Sul, e não olhei para quem era o prefeito, eu olhei para a cidade, eu queria ajudar o meu município. Então, houve sim muito preconceito, é natural que como o PT esteve no poder durante muito tempo, todos os problemas parece que ficaram nas costas dele. E quem é o partido, qual é o partido nesse país que não tem problema, que não tem coisa boa, mas também que não tenha coisa ruim? Agora, posso falar de mim. Eu nunca tive problema algum com a justiça e não terei.
até porque senão quero participar da política para ficar dando desculpas, eu quero que as pessoas voltem a acreditar no político, voltem a acreditar na política. O Jean não mudou, não vai mudar, e os princípios de combate à corrupção. Aliás, fui eu que criei a comissão da Incerta no governo com Gariba e Jean para combater corrupção, atos que nós queríamos prevenir para que não viesse a acontecer. Então, esse perfil eu manterei, né? As defesas que eu fiz, eu não me arrependo, porque eu acreditava, eu ainda acredito nas pessoas, eu quero sempre pressupor que ela é inocente até que se prove o contrário. Agora, errou, independente de partido, do meu ex-partido ou do meu atual partido, que tiver alguém que cometer erros, que ele seja punido e que pague com o rigor da lei. Até os últimos dias para a realização das convenções partidárias, a expectativa é de que o PDT lançaria uma chapa pura, e aí nos últimos momentos, né, foi anunciada aí, para surpresa de muita gente, essa aliança aí com o PL de Jefferson Vieira. Eu lhe pergunto, vocês já vinham tendo essa conversa antes, né? Foi de última hora, e qual vai ser a base dessa parceria? Que legal. O Jefferson tem sido um grande parceiro, ex-vereador, muito trabalhador, com muita vontade. Nós somos amigos há 20 anos, mas não tínhamos conversa alguma. Nós, sobre a política, né, sobre essa aliança, até porque a aliança era para ser com outro grupo, mas que o PL estava junto. Numa outra oportunidade, eu vou explicar melhor para a sociedade, para ela saber as pessoas que não cumpriram palavra. Eu dei a minha palavra e disse que estaria até o final com um grupo, independente de quem fosse o nome. Os demais destes outros partidos falaram a mesma coisa para mim: Jean, se você for o candidato, eu estarei contigo. E assim, eu entrei neste grupo dizendo, então vamos trabalhar para ver quem é que é o nome com maior viabilidade. Foi apresentado no final, há 2 dias da convenção, e eu acreditando nas pessoas, mas infelizmente na política eu tenho que aprender, eu tenho ainda uma ingenuidade peculiar assim, de acreditar em todo mundo, mas não é um pátio de convento, como o Jefferson fala, assim, aquela tranquilidade, as pessoas são verdadeiras. Não, tem um jogo de interesses por trás e que eu não quis entrar. E por isso que, apesar de eu ser o candidato apresentado daquele grupo como mais viável, né, eles nos deram um chega para lá. Eu me sinto hoje até usado até aqueles últimos 2 momentos, talvez para me deixar de fora do processo, eu não ser candidato a nada e quem sabe subir no palanque de alguém, mas que eu não faria de alguém que não cumpriu palavra. Não vai cumprir palavra no pré, como é que vai cumprir palavra o prefeito dessa cidade? Então, por favor, eu saí de lá sem ser candidato. Eu fui para a convenção sem ser candidato. Desculpa eu te interromper. Claro. Vamos então dar nome aos bois, Ótimo, como diz o ditado ótimo. popular. Você cita o famoso frentão que havia se conversado antes do lançamento das candidaturas? É esse frentão que eu fui convidado, eu não estava participando. Eu fui convidado e me colocaram as condições. E essa era uma. Se o nome que fosse escolhido, se fosse do fulano, do ciclano, eu estaria disposto? Eu disse que sim, porque eu acredito num projeto diferente para Rio do Sul, para renovar. E aí foi o que fizeram conosco, e eu vou te dizer que fui para a convenção praticamente dizendo muito obrigado, não foi possível, queria ajudar Rio do Sul, queria ser prefeito dessa cidade, e fui para a convenção assim. Nós mantivemos a ata em negociação, porque aí veio o PL e disse, não, aquele grupo convidou o PL para estar lá, e o PL foi muito fiel e disse, se vocês não cumpriram palavra agora, por que eu vou estar com vocês? Vocês vendem uma ideia de nova política, mas vocês apresentaram a pior das políticas, do jogo sujo, da rasteira, da mentira, né? E isso não combina comigo. Eu cumpria tudo que eu tinha que acordar, né? E por que fizeram isso comigo? E aí disseram assim, Jean, porque tu está num partido que tem uma tendência ideológica para cá. E eu falei, mas desde o começo nós falamos que eu estaria disposto e não queria discutir ideologia, e vocês me responderam que também, se fosse eu o candidato do grupo, eu receberia o apoio. Eu fui o candidato do grupo, o candidato que tinha maior viabilidade, né? Que não tinha problema nenhum com a justiça, mas daí não queriam por motivos talvez ideológicos. Eu disse, eu quero discutir a bandeira de Rio do Sul, não a bandeira de um partido A ou partido B. Então, revigorei essa vontade com a vinda do PL, com o Jefferson, com uma vontade enorme de trabalhar. Ele que me ligou no dia, né? Jean, não desiste. Eu te conheço e eu estarei contigo de vice-prefeito dessa cidade. Nós fechamos a aliança quase nos últimos momentos possíveis. Por isso que os nomes ainda não tinham sido lançados, porque realmente na convenção, praticamente, né, no início dela, nós estávamos sem os nomes a serem consolidados. Mas estou muito feliz, estamos crescendo e a sociedade está entendendo a nossa proposta, e essa é a possibilidade de vitória que nós queremos apresentar até dia 15.
E Jean, falando aí de coligações, é impossível que eu não pergunte a você, né? Você já fez uma coligação com o MDB, já foi vice-prefeito ao lado do Gariba e na época vocês tiveram um desentendimento público, chegaram a cortar relações, né? Quem garante que isso não ocorreria aí numa possível coligação, numa possível eleição do PDT e do PL entre Jefferson Vieira e Jean Diniz? Então, legal. Eu conversei com o Gariba já, né, nós nos perdoamos, eu diria que eu perdoei ele também, porque a gente acabou sendo deixado de lado, né, e foi muito doído porque eu planejei a minha vida, mas nem por isso, sem gabinete, eu não deixei de trabalhar, né, fiz a minha ação com a comunidade, fiz o trabalho de captação de recursos, cheguei a alugar uma sala fora da prefeitura para atender a comunidade e continuei fazendo esse trabalho, mas muito mais limitado. Com o Jefferson nós já conversamos, olha, já aprendemos, meu amigo. Né? Nós já tivemos uma experiência no passado, é para somar. Então o Jefferson ele tem dito que realmente quer seguir um caminho, e isso é legítimo. Ele está de vice e quer ir para frente, eu vou respeitar isso. Quem vai definir lá na frente é a sociedade. Mas hoje eu tenho me dedicado 4 anos, nós falamos, queremos trabalhar com 4 mãos, você vai assumir tais funções, e isso nós não deixamos ainda claro não. Mas você vai lidar com a regularização fundiária, você vai cuidar do programa de pavimentação cidadã, porque ele teve essa experiência, você vai lidar com 180 terrenos que a prefeitura tem para fazer o uso deles, seja com permuta de outras ações, para espaços públicos melhores utilizados, horta comunitária, área de lazer, e ele empolgado com isso. Então vai tirar um peso das costas do prefeito, que não vai precisar se concentrar nisso, nenhum secretário, ele assume essas funções e nós concentramos naquilo que também é prioritário com o prefeito. Então, tivemos essa fala, ele perguntando para ele se ele queria gabinete, eu disse ele que vai decidir, se ele quer assumir uma secretaria, que é a Desenvolvimento Econômico, que é uma que ele se identifica, ele vai decidir, eu vou respeitar muito essa decisão, mas vou fazer uso, como eu disse, ele já sabe disso, né? Vou fazer uso da vontade que ele tem de trabalhar. Né? Se precisar subir no trator, ele sobe, eu também subo. Então, vamos usar a inteligência, a força e a vontade a favor do município e não, né, nós discutimos aí egos, quem está aparecendo mais ou menos, que isso vai ser consequência do trabalho. Você já foi presidente nacional da JCI, que é uma entidade que trabalha aí pela formação de líderes. Então eu te pergunto, você acredita que está preparado para ser um bom líder à frente do executivo? E o que faria de diferente em relação aos outros prefeitos que Rio do Sul já teve? Tu estás falando, eu estou arrepiado, tá? Não estou falando porque eu quero terminar 4 anos andando de cabeça erguida, sabe? Que dediquei como missão de vida esse período. Quando eu fui presidente, eu fiquei 100 dias fora de Rio do Sul me dedicando a uma causa voluntária, que era impactar as sociedades por onde a gente passava, criar mudanças positivas por onde a gente passava, através da formação dessas lideranças e de projetos que impactavam as comunidades. Esse exemplo que eu estou te dando é porque eu quero trazer esta inspiração, essa vontade, seja com princípios éticos, com princípios de trabalho, com formas de atuação. É o jeito de fazer política pública, o jeito de tratar o cidadão, o jeito de tratar o servidor público, o jeito de tratar o orçamento público, né, para que não deixe nenhuma mácula, nenhum respingo de dúvida, com total transparência. Então, as pessoas voltarem a acreditar no político, na política, vai depender das minhas atitudes. Então, que competências que eu tenho que ter? De conhecimentos necessários para ser prefeito, de habilidades necessárias para ser prefeito, de atitudes necessárias que tem prefeito. Então eu tenho pedido para as pessoas, olhem isso, estabeleçam critérios de competência, de ética, de trabalho, de honestidade, de relação, de respeito, de forma de tratar as coisas para devolver ao cidadão a perspectiva real de dizer sim, eu acertei meu voto, eu votei em Jefferson, eu votei em Jean Delis, eu votei em uma dupla que quis entregar o melhor para a sociedade e aí elas voltarem então a ter a esperança que sim, é pela política que muda a vida das pessoas e eu quero mudar para melhor. Um dos problemas da prefeitura atualmente é a dívida com o Fundo Municipal de Aposentadorias, mais conhecido como FAP. Você tem conhecimento dessa dívida? Existe alguma proposta para essa resolução, uma demanda que já vem de tantos anos, um questionamento por parte dos servidores? E eu tenho que tratar isso com a seriedade como se fosse o INSS, porque é nossa previdência do servidor. Esse dinheiro é do servidor. Esse dinheiro poderia, por exemplo, ser debatido de outras maneiras. Numa pandemia,
que o dinheiro precisava ser circulado em Rio do Sul para voltar a dar uma movimentada no comércio, na indústria, fomentar isso, eu estaria, por exemplo, dando a licença prêmio para os servidores. São mais de 350 servidores públicos que estão esperando anos por um direito que eles possuem. Esse dinheiro de 15 mil, 10 mil, 20 mil reais, que é direito dele, ele estaria colocando na cidade, estaria movimentando a cidade. Então, é a forma de lidar com o dinheiro que já é do servidor, um dinheiro que ele lutou, que acumulou ao longo dos anos, para poder ser devolvido de alguma forma. Então, nós queremos, sim, olhar essas contas como estão, como é que está sendo aplicado, se ele realmente está dando o rendimento necessário, porque eu tenho que fazer o dinheiro que está lá para render e fazer justiça com esse recurso, não uma perspectiva que coloca, inclusive, em dúvida a segurança do município, a jurídica do município. Como eu falei, o investidor que quer vir para Rio do Sul ter a segurança que o prefeito está fazendo o correto, está investindo dinheiro na onde que deve ser investido, não o contrário, porque daí ele não vai querer nem ficar aqui e nem trazer recursos para ser investido na cidade. E o PDT sendo um partido relativamente pequeno em relação aos demais que nós temos em Rio do Sul, como por exemplo MDB, PSD, você acha que seria possível fazer um bom governo? Você conseguiria o apoio da Câmara para fazer um bom governo? Primeiro eu vou respeitar independente de quem estiver lá, né? Se ele está comprometido com o Rio do Sul, vereador eleito, independente do partido A ou B, eu vou ser parceiro dele, a não ser que ele queira quanto pior, melhor. Se ele for um vereador que quer atrapalhar a cidade, ele não vai ter a parceria do município. Agora, ele tem boas ideias, está comprometido, quer fiscalizar, e eu vou pedir para ele fiscalizar, porque ele vai me ajudar a não ter problema. Então, ele fiscalizando vai ser um grande parceiro. O PDT tem falado isso, nós temos um partido em Santa Catarina em crescimento, é um partido que em nível de Brasil está em crescimento, e também quero dizer, eu vou buscar os recursos no governo federal, no governo estadual, e vou mostrar quem ajudar, ajudou, quem não ajudar, eu também vou mostrar. Então só tenho que agradecer a vocês aí pela oportunidade de estar acreditando em Jefferson, em Jean, em você, cidadão, votando no 12. Para finalizar, candidato, temos ainda 4 minutos. Eu deixo esse espaço aberto para que o senhor faça as considerações finais. Que bom, eu só tenho que agradecer, é o momento da democracia. Eu tenho que pedir para as pessoas sentarem nas suas famílias, nas suas casas, nos seus grupos, limparem qualquer tipo de preconceito partidário, qualquer tipo de ilação que já foi feita a nosso respeito, que até nos afeta. Eu tenho uma filha de 6 anos, a minha família já foi afetada por isso, a minha empresa já foi afetada por isso, mas nem por isso eu desisti. Né? A cada derrota que nós tivemos, nos tornamos mais fortes, mais preparados para entender como lida com isso. Os demais candidatos, se estiverem dispostos a ajudar Rio do Sul, eu poderei convidá-los para nos ajudar, porque se querem ajudar Rio do Sul, que venham nos ajudar. Então eu quero pedir que as pessoas estabeleçam algum tempo da sua vida, até o dia 15, para primeiro considerarem o voto. Tem muita gente não querendo votar, porque já ouviu muita promessa, muito tapinho nas costas, e muita mentira, e muita enganação, e muita compra de voto, e muita caixa 2 que eles desacreditam. Eu, antes de ser candidato, eu sou eleitor, eu sou cidadão. Também tenho as minhas indignações. Eu também tenho um olhar para os políticos de maneira desconfiada. Ou porque também não fui enganado muitas vezes. Ou porque, como cidadão, não prometeram e não foi cumprido. Então, antes disso, é pedir para as pessoas que exerçam a sua cidadania, que vão votar. Segundo, que o voto seja com critérios, que não seja por uma troca. Tem pessoas que me dizem, Jean, lá no passado você me ajudou, como eu fui voluntário de várias entidades, a gente acabou ajudando muita gente. Mas eu tenho dito para essas pessoas, olha, eu não queria que o teu voto fosse por esse critério. Eu quero que seja para frente. Você acha que eu serei o melhor prefeito dessa cidade, o prefeito da saúde, o prefeito da educação? Tu achas que eu serei? Esse tem que ser o teu critério, e não o que eu fiz no passado. Até porque essa disputa às vezes é injusta, né? Você que tem no poder público está com a máquina na mão, aí fura uma fila, aí faz um favor, aí vem a brita, né? Resolve a rua. Não pode ser este o motivo. Nós temos que estabelecer outros critérios. Também dizer ao cidadão que, quando nós temos falado com o Jefferson, ele tem se disposto muito a isso, a ser parte e parceiro das soluções junto conosco. Então nós temos uma dupla que tem para entregar muito serviço, muita vontade. Então eu queria reiterar esse pedido de voto. O voto é confiar, estabelecer uma relação, entre em contato com o nosso WhatsApp, nas redes sociais, conheça o nosso plano de governo. Depois disso, comece a decidir o voto. Eu tenho pedido o voto então para Jean Jefferson, você votar no 12.
Obrigada, então, candidato Jean de Lis, do PDT, que tem como vice Jefferson Vieira, um diálogo muito importante para que realmente os eleitores se decidam, votem consciente nessas eleições. E eu lembro para você que está nos assistindo que amanhã as sabatinas continuam. Às 9 da manhã nós ouviremos o candidato Jaime Pasqualini, às 11 horas da manhã o candidato Coronel Tonetti e às 2 horas da tarde o candidato Clóvis Hoffmann. Não deixe de participar desse debate, não deixe de ouvir essas discussões que são realmente muito importantes e nós esperamos você amanhã. Até lá!